Bom, o livro dos Espíritos está sendo estudado pergunta por pergunta. E nós fomos até a pergunta: qual, Cícera? Não sei, eu não vi. Faltei semana passada. Já pegou a cola com o Tomé? Então, Ele disse que hoje é... Ele disse que hoje é 365. hoje é 365. Hã? 365? Tomé, você estava dormindo. 366, isso mesmo. Tá vendo? Ele está te ensinando errado. Para você passar vergonha. Olha o cabelinho branco desse santo homem. Tomé é bíblico. É bíblico, Tomé é um nome bíblico, mas lembre-se que na Bíblia Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Então ele ficou, eu vou botar o dedo na ferida. Então, toma cuidado com a informação do Tomé. É 366. Bem, na semana passada nós fomos até a 365 e vimos que Kardec está interessado em saber sobre aquilo que os espíritos têm no corpo físico, em nível evolutivo, se corresponde ao caráter que eles possuem no plano espiritual. E nós já vimos que os espíritos levianos, quando reencarnam, renascem em indivíduos levianos. E depois ele entra pelas paixões, e nós fomos em busca do que eram paixões, e estudamos em relação à questão da qualidade moral e da qualidade de inteligência. Como que a moral e a inteligência podem estar unidas numa mesma pessoa, quando esta mesma pessoa pode ter discrepâncias absurdas entre a inteligência e a moralidade. E a 365 apresenta a indagação de Kardec a respeito disso. Uma pessoa muito inteligente que evidencia em si possuir um espírito superior por causa da inteligência, algumas vezes, ao mesmo tempo em que inteligente é profundamente viciada. Como se explica isto? Então nós tivemos as ponderações dos nossos companheiros que falaram sobre essa dificuldade de entender como que alguém pode ser muito inteligente e ao mesmo tempo viciado. E que isto poderia estar indicando, na verdade, que ao invés de ser um só espírito, são dois. Um espírito bonzinho e um espírito ruinzinho, que habitam o indivíduo. E nós vimos que não é assim. Nós então falamos sobre a pessoa ser bem capacitada e ter letra feia. Em ela ser uma excelente costureira e uma péssima cozinheira. Falamos da pessoa ser prestativa e egoísta ao mesmo tempo. Falamos em pessoas que podem ser generosas e devassas. Na mesma pessoa, inclinações que misturam virtudes com defeitos. E então, os espíritos respondem na 365, que nós já comentamos aqui, é que o espírito encarnado não é tão puro, não é uma Brastemp, se é que se pode compará-lo assim.
E o homem, por causa disto, cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. O que significa esta expressão? Insensível caminhada ascendente. Levanta a mão quem quer explicar isso, traduzir em miúdos. É frio debaixo do braço? Ô Alice, aumenta a temperatura. Esse povo não está querendo nem levantar o braço para não ter congestão, contração muscular, axilar. No meu entender, insensível caminhada ascendente é que mesmo que ele não tenha a plena ciência, conhecimento que ele está ascendendo, essa caminhada se faz. Então, mesmo sem o conhecimento pleno dele. Esse ascender é ficar mais luminoso? Não. É o sentido de elevação. Então, veja só. Nós progredimos através de um caminhar que nós não percebemos, que nos leva de um patamar para outro, mais elevado. Porque poderia ser para um patamar menos elevado? Poderia ou não? Se fosse lei de regresso, poderia. Mas como o nome é lei de progresso, o pró é a favor, para melhor. Não é? E como então é para melhor, ele só pode falar em termos evolutivos para melhor. Mas esta evolução, dizem os espíritos, é um caminhar lento e insensível. Ou seja, geralmente, normalmente, a pessoa não nota que ela está progredindo. Porque isso acontece em décadas, em séculos. Ela pensa que é a mesma criatura, do mesmo jeito. Isto, inclusive, acontece conosco. Quando nós observamos o nosso passado, se você comparar o que você é hoje com o que você era em abril do ano passado, você vai dizer que é a mesma coisa. Mas se você voltar em abril de 2000, 14 anos atrás, talvez você já não seja mais a mesma coisa. E quanto mais você volta no tempo, mais você percebe que nós somos também fruto das horas, dos dias, dos meses, anos, décadas, que imperceptivelmente nós vamos acalmando, amadurecendo. O corpo vai sofrendo e então ele vai se desgastando. E a pessoa já não tem mais aquela mesma potência vitalizadora, ela está um pouco mais sossegada. E aí alguém encontra com você 10, 20 anos depois e fala: nossa, mas você está tão diferente, você era aquele agitadão, aquela agitadona. Agora você está mais tranquilo, você está menos assim, inconstante. Não, eu sou a mesma pessoa, torço para o mesmo time, casado com a mesma mulher, ou com o mesmo marido, morando na mesma casa, passando pelos mesmos problemas, trabalhando no mesmo emprego, e ainda com o mesmo carro. Só que você está se vendo todos os dias. Mas a pessoa está vendo você com intervalos maiores. A mesma coisa acontece com o crescer de filho. Quem já teve filho aqui, levanta a mão. Eu não quero constranger ninguém, tá? Então, se você não quiser levantar a mão para não denunciar que você tem filho, não tem problema. Mas vocês que assumiram que já são pais, vocês sabem o que eu quero dizer. Ou seja, você vê seu filho todo dia,
e o filho está do mesmo tamanho. Você vai fazer uma viagem de negócios, de trabalho, e fica uma semana fora de casa. Quando você volta, seu filho já cresceu. Se você ficar 7 dias com ele todo dia, você não nota que ele cresceu. Mas se você vai e passa 7 dias sem vê-lo, quando você volta, ele já cresceu. E esse é um mistério, porque você sabe que ele está crescendo. Só que as coisas são tão assim imperceptíveis no dia a dia, que você não denota, você não observa. Algumas pessoas têm o hábito de colocar uma girafa no quarto. Não se assustem, girafa de papel, presa na parede. E no pescoço da girafa tem uma fita métrica. Então ela faz a criança encostar na fita métrica uma vez por semana, ou a cada 3 dias, para ir medindo. Então, quando você tem esse padrão, você até presta atenção e você vê, nossa, semana passada estava aqui, na outra semana já está aqui. Então você fala, meu Deus do céu, não para de crescer. Mas quando você não tem esse padrão de comparação, você não percebe tanto assim. Você só fica achando estranho que cada semana tem que comprar um tênis novo, porque o outro já está apertado. Ou que a calça já está na canela, a blusa já está aqui, no pulso. Então, você observa também que o crescimento, como a melhoria, é algo que acontece de forma insensível, no sentido da elevação. Então, ele está dizendo que o espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. Mas o progresso não se realiza simultaneamente. Não se realiza ao mesmo tempo, em todos os sentidos. Ele progride, mas não quer dizer que ele vá progredir do mesmo jeito, na mesma velocidade em todas as áreas. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência. Em outra etapa, ele pode avançar em moralidade. Essa foi a resposta que nos dão os espíritos em relação aos casos de pessoas muito inteligentes e viciosas. Ou também que pode ser entendida como o caso de pessoas muito nobres, virtuosas e sem um cabedal de inteligência mais exuberante. Agora a pergunta 366, a primeira desta noite. O que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial? Tem um que é um cara que gosta de matemática, depois tem o outro espírito que chega nele e é o cara que gosta de música, e ele então vai tocar uma viola, depois ele sai dali, tem um espírito que encosta nele, que é o jogador de futebol, ele vai então no fim de semana dar umas pernadas em alguém, depois vem o outro que encosta nele, que é o ganhador de dinheiro, que ele vai para fazer negócio, ele vai vender as coisas. Cada um desses espíritos desperta no cara um lado específico. Então alguns dizem, não é um espírito só, são vários. Que quando chegam no cara, ele fica aquilo. Não é? Ele fica aquilo, daquele jeito. Então, Kardec pergunta, há essa opinião que diz que, na verdade, não é um espírito, são vários, dentro do mesmo corpo. O que os espíritos dizem a esse respeito? Eu sei que vocês já leram hoje essa resposta. Não é? Mas, Luquinha, o que você acha da pergunta de Kardec? Você acha que tem alguma coerência esse fato de parecer que uma pessoa tem várias pessoas dentro dela? Esquece a sua esposa.
Porque se você pensar nela, você vai ter certeza que tem umas 15. Dependendo da época do mês. Não deu tempo de ver a resposta, mas eu acredito que não tem coerência, não. Acho que nem fala no começo aqui, precisa refletir. Sinceramente, eu não sei. Eu entendo que é um espírito só. Certo. Eu não consigo ver outros espíritos na forma que você está falando, né? Então, preciso refletir e ouvir você falar. Ok. Alexandre. Você fica escondido atrás da Zélia aí, pensando que eu não vou te chamar, né? Esconder não dá aqui, não. Então, eu também acho isso. Acho que não dá para ter vários. É a mesma coisa, é um indivíduo, Você, né? na semana passada, estava até achando estranho esse negócio, que você achava que tinha uns 2 ou 3, você lembra? Não estava entendendo de ser bom num lugar e não ser bom no outro, né? Isso. E ela já se convenceu do contrário ou ainda não? Não, já me convenci, consegui entender isso aí, mas que tem vários assim, eu não... Também não acho, não. Várias personalidades. O que você acha, Denise? Eu não acho que existem vários espíritos e cada personalidade vai mudando a mesma pessoa. Que nem unha de mulher, já notaram? Hoje em dia você compra unha de todas as cores. Então, segunda você está com unha amarela, na terça com unha verde, na quarta com unha azul, e assim você... Meu Deus, cada dia ela faz a unha. Não, ela tira aquela unha postiça. Antigamente era relógio, né? Relógio tinha um monte de capinha. As menininhas adoravam trocar as capinhas do relógio. Uma era cor-de-rosa, outra era azul piscina, outra era verdinho. Depois veio capa de telefone celular, né? Já notaram? Tem um monte de capinha intercambiável. Os espíritos, cada pessoa seria assim também, cada dia uma capinha? Você acha que não? Por que você acha que não? Porque eu acho que é um espírito só, com várias... que ele próprio tem várias qualidades, personalidades. E ao longo do que você vai precisar, você vai precisar, nesse momento, ser comerciante. Você acaba precisando aprender a ser isso. Aí você vai desenvolvendo essa qualidade. Tá. E por que você acha que não são vários espíritos? Porque não sei. Porque é um só. Não, você está dizendo que é um só. Eu também entendo que é logicamente um só. Mas por que não são vários? Tem que ter alguma coisa que nos faça pensar, entender o porquê. Gabriela. Não sei. Vai, bem no... Espera aí para falar o não sei, bem no foco da câmera da TV Alvorada. Vai lá. Vai lá, Gabriela. Não sei. Eu não sei. Tcharam, tcharam. Quem que nós vamos pegar agora? O Gaspar está louquinho para pegar mais alguém. Elaine. Agora que ele já afastou a câmera. Vai lá, Alice. A Elaine é estudiosa. A Elaine gosta, pelo menos eu acho que a Elaine leu a resposta essa semana. Vai lá, Elaine. Aliás, a Elaine não é só estudiosa, ela tem um caderno. Ó, ela que nem a Cícera. Ó, aqui, ó, tá vendo? Oh, meu Deus. Depois eu pego. Ó, um caderno grosso. Ó. Tá vendo? Grossão. Ó, só tem aqui, né? Ó. Ela já acabou um, tá no segundo, ó. Ela vai anotando. Triângulo, retângulo, 90 graus. Não é essa parte aqui. Faturas, futuras, também não é essa parte. Não, é aqui mesmo, ó. Tá vendo? Olha aqui, isso. Livro dos Espíritos, capítulo 2, Retorno à Vida Espiritual. Cada questão, ela faz uma questão e ela vai anotando aquilo que ela achou interessante e o que... Tá vendo? Olha só. Assim a gente aprende. Não só por a gente ouvir, mas por a gente anotar. Porque se nós não escrevemos enquanto estamos entendendo, nós esquecemos rapidamente. Não é? Então, Elaine, desculpa brincar com você, mas é que é para as pessoas perceberem como é importante nós aproveitarmos o tempo com o empenho naquilo que nós estamos fazendo. Não é? O que você entende dessa colocação aqui? Por que não é lógico que possam ser vários espíritos num único corpo? Tá. Eu fiquei, assim, na verdade, eu sou da turma da que leu hoje. Você é da turma da que leu hoje? Tudo sou da bem. turma da que leu hoje. Mas aí, eu fui lá no livro 2º, fui no capítulo 1º, quando ele fala dos espíritos.
E pensei agora, enquanto você conversava com todo mundo, no termo individualidade, que cada um é indivíduo, que não se divide. Então, vendo como foi a criação de cada espírito, que é único e foi criado simples, eu penso que é nisso que, por conta disso, que a gente não pode ser vários. É um corpo, é um espírito único, ele vai se desenvolvendo. Bem, veja só, contra esse seu argumento, existe a hipótese plausível de que cada um que entra no corpo da pessoa continua sendo um. Entendeu? Ele não é um múltiplo, ele é um. Então tem o jogador de futebol, tem o contador de piada, tem o que pula de paraquedas, tem o que ganha dinheiro. Ele é um, usando o mesmo corpo. Pode. Então, por que não? Então. Logicamente, por que não pode? O Gaspar quer responder. Deixa o Gaspar tem que cuidar da câmera. Aí, o Gaspar adora fazer tudo ao mesmo tempo. Ele é esse caso aqui, ó. É uma câmera que ele tem 300 neguinhos trabalhando na câmera. Ele quer lá fazer o que o Norberto está fazendo, ele quer responder o que a Juliana está respondendo, que a Ana Paula está pesquisando, que o Andrezinho... Aperta o botão aí, Andrezinho. Ele vai lá. Às vezes ele larga a câmera aqui e sai andando aí para pegar alguma coisa, tomar um café. A próxima vez que ele fizer isso, eu vou provar para vocês que é verdade. Eu vou pegar a câmera e devo atrás dele. Vai lá, Elaine, desculpa. Não, tudo bem. Eu ia sapatear aqui. Eu ia voltar na questão, no tema anterior que a gente estava falando sobre os prelúdios da reencarnação. Aqui também tem explicações que é um espírito que, para cada corpo, é preparado um espírito. Sim. E, apesar de todo mundo se apresentar, vai ser aquele que for mais adequado. Isso é o ensinamento dos espíritos, não é? Que nós aceitamos. Tá. Mas tem uma pessoa que não aceita isso. Tem alguém que você está conversando com a... Mas eu não acredito nesse negócio. Para mim, o cara tem um corpo com 15 espíritos que baixa nele a qualquer hora. E aí, como é que você vai explicar para essa pessoa que não precisa ser espírita, nem entender os argumentos que nós já aceitamos, que, logicamente, essa conduta mental deste indivíduo não pode ser plausível? Como que você vai fazer isto? Existe um argumento lógico que não depende de nenhuma aceitação doutrinária. Um argumento lógico, simples. Não é esse. Essa lei da física não se aplica aqui. Vamos lá, já que não existem outros voluntários, a Cícera, que é outra que está no 18º caderno já. Espera aí, chega o microfone aí. Não assusta agora, hein? Tá. É só um microfone. Eu vou deduzir, né? Se eu estivesse falando com uma pessoa que não seja espírita. Se ela chegar com esse argumento, por exemplo, se vir um espírito jogador de futebol comigo, não dá certo. Por causa da estrutura física do corpo. Não seria isso? Não seria. Não. Você podia ser jogador de botão. Você podia ser jogador de futebol de salão. Pequeno, tem um monte de baixotinho que é jogador de futebol de salão. São os melhores, inclusive, porque eles são rápidos, são... Uma coisa a ver com a estrutura física. Não tem com a estrutura física. Vamos então dar uma dica. Você está num lugar e se reúne a sua família. Sua família com 10, 15, 20 pessoas. E aí então você vai fazer o seguinte: gente, olha, vai ter o feriado agora. O que nós vamos fazer no feriado? O que vocês acham? Tem 20 parentes. Vocês vão conseguir chegar num consenso? Todo mundo vai querer a mesma coisa no mesmo tempo? Vamos fazer de conta que todo mundo diga, não, vamos para Campo do Jordão. Todo mundo, legal, vamos para Campo do Jordão. Chega em Campo do Jordão, tem um que quer dormir. Tem outro que quer levantar cedo para caminhar naquela bruma gelada, assim. Sentir, ele que era, na última encarnação, esquimó.
E aí veio nascer num país como o Brasil, quente para danar, ele tem saudade. Então ele foi para Campos do Jordão, porque ele quer andar no frio. Então ele sai de camiseta regata, chinelo de dedo e calça justa ou short para andar às 5 da manhã no frio de Campos do Jordão. E diz, ai, que delícia, só está faltando um lago aqui para eu entrar. O outro não quer saber de fazer nada disso, ele quer levantar cedo, mas quer ficar na lareirinha, lá no calorzinho. Vai ter como você pegar as 20 pessoas e decidir uma coisa só para todos fazerem a mesma coisa? Vai ter ou não? Qual é o grande problema dessas excursões que o povo faz? Ah, lota o ônibus. Não é o ônibus da Libenil, não. Porque da Libenil é sargenta, a Libenil decide. Vai fazer aqui agora. Todo mundo dentro, agora todo mundo fora. Agora todo mundo dentro. Agora acelera. Né? Não estou falando dessa... Estou falando daquelas excursões que o povo sai para ir fazer compra em Paraguai ou para ir em alguma cidade turística. Assim, meio sem compromisso. Qual que é o grande problema? Conciliar todo mundo para ir fazer a mesma coisa e todo mundo ficar feliz de estar sendo levado no mesmo lugar. Porque tem gente que não quer, gente quer ficar em casa, gente quer ficar no hotel, gente quer ficar no restaurante, gente que não quer ir naquele passeio, gente que já foi. Então, se você não tiver uma centralização e definir, quem não estiver aqui até tal hora vai ter que voltar a pé para casa, ou de outro meio, vai perder o lugar, você vai ter muito problema, porque em excursão, como em reunião de família, se você esperar que todo mundo pense igual e queira a mesma coisa, você pode ficar esperando. Agora imagina se você centralizar 15 neguinhos num único, 15 carinha numa só pessoa. Tem o cara folgado, o cara espaçoso. Porque todo mundo tem um momento de preguiça. Assim. E tem o atleta. O cara que encontrou uma mina e está precisando fazer um H com ela, fazer uma corrida para mostrar que ele tem músculo. Como é que ele concilia o banheira com o atleta? Como é que ele consegue, naquele momento, naquele murundum, que são 15 espíritos para um só corpício, escolher uma coisa só? É fácil? Parece que é, porque o povo está assim. Qual dos 15 está raciocinando por vocês hoje? Aquele está falando, é 1º de maio, por que eu não fico em casa? Se nós temos dificuldade, quando você tem 15 individualidades, 20 individualidades de decidir, e às vezes você vai fazer por votação. Então você diz, e a maioria vai ganhar. Então a maioria ganha, que a minoria sempre fica com raiva. E quando fica com raiva a esse nível, às vezes até se dissociam. Não, então vocês vão fazer isso que vocês querem junto? Nós não vamos mais ficar com vocês, a gente quer outra coisa. Eu quero ir para a praia, não quero ir para Campos do Jordão. Agora, se você é uma pessoa que tem 15 espíritos, como vai ser isso? Como é que se administra isso? Uma central de relacionamento, um RH. Vai ter o 16º, então, o RH, Recursos Humanos. Vamos fazer como é que eles chamam aqueles negócios de confraternização? Não é confraternização? Não é terapia também, não, é dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica de grupo entre os... É uma terapia, né? Mas vamos fazer uma dinâmica de grupo para ver se a gente se aproxima um do outro na mesma personalidade. Uma vez que você entende que são inteligências, essa noção de que são 15 inteligências dentro de um corpo só, não dá para conviver. Às vezes você não se dá bem nem com você mesmo, com a mesma inteligência que você tem. Às vezes você não sabe se vai votar no A, no B, no C, se é a favor ou se é contra. Você, não sei. Alguém pergunta, você é a favor do aborto? Não sei ainda.
Porque você, eu não sei se eu falo que sou, porque isso vai pegar mal. Ou se eu falo que não sou, porque essa pessoa eu sei que é a favor do aborto, e ela vai achar que eu sou contra ela. Então você fica, sou ou não sou? Nem eu sei. Ou seja, até um indivíduo igual ele mesmo, ele tem dificuldade de se assumir. Imagina se houvesse uma quantidade dessa indefinida de espíritos num único cara. Deus me livre. Ia ser muito mais problemático. A mesma mulher para escolher a roupa. Imagina isso. Você que está em casa. Você vai numa festa. Aí você toma banho, vai para o quarto, abre o guarda-roupa. Aí você começa. Não tenho roupa. Põe uma, põe outra. E tira aquela. Essa ficou boa em cima, mas embaixo não está legal. Aí tira de baixo, põe outra coisa. Mas combinou, mas eu não tenho sapato que combina. Aí vai virando um Everest em cima da cama. Porque você vai tirando e vai jogando na cama. Você não vai pondo de volta. Você vai tirando e jogando na cama. Vai tirando e jogando na cama. Quando você vê, a hora que você conseguiu alguma coisa, você já perdeu a festa. Já passou do horário. Ou você vai para a festa, mas quando chegar de volta, você tem que arrumar um jeito de entrar assim, no meio do murundum, para dormir. Porque não dá nem para você guardar. É uma semana guardando. Com você mesmo, o ser humano tem dificuldade de se definir, e é uma única pessoa, uma única, ela tem sempre o mesmo gosto, ela tem mesmos hábitos. Imagina se forem só duas. Vocês já pensaram, vocês mulheres, já pensaram 2 mulheres num corpo só? Já pensaram que é quase o Armagedon? Sabe, Armagedon é aquela guerra do fim do mundo. É quase o Armagedon. Porque 2 só se dão bem quando uma manda na outra. Pode ver. Geralmente, isto é assim. Quando uma manda na outra, quando uma é mais bonita do que a outra, quando uma é mais importante que a outra, quando uma é mais rica do que a outra, assim, uma é patroa, outra é empregada, geralmente elas se harmonizam, mas quando estão no mesmo padrão, elas são adversárias sempre. Precisa ser muito evoluído o espírito para não entrar nesse joguinho. A nossa sociedade empurra as pessoas para esse tipo de conduta. Não é que o espírito delas é mau, mas elas vivem em um ambiente onde essa é uma prática natural. E isso passa a ser normal. Então vejam só, é complicado conviver 2 pessoas do mesmo sexo, no caso feminino, num ambiente aberto, ou em que as 2 interagem, é complicado. Imagina se ainda tivesse que dividir o mesmo corpo. Ia ser, aliás, um filme de Hollywood podia fazer isso, né? Agora, uma boa ideia para algum diretor de Hollywood, né, pensar em um filme assim. Já teve gente que era homem e ficou em corpo de mulher, né? Já teve gente que fez filme, ele era um homem que depois teve que viver em corpo de mulher, né? Mas Eu mesmo e Irene? Então. Agora, vamos ler a resposta para ver o entendimento que os espíritos dão a esse respeito. A pergunta é: que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial? Resposta: refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, lhe é necessária uma vontade única, uma única vontade. Se ele tiver vontades conflitantes e díspares, ele não progride, cada um vai querer ir por um lado. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e ele não teria individualidade.
pois que, em sua morte, esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda aqui, ele toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são ou eram os fenômenos do universo. Mas entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos tendo por causa um Deus único. O mundo físico, agora é o comentário de Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que estes fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies quantas sejam as do som. Resultaria desse sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Prende o Valdinero aqui, que o Valdinero cometeu um delito. Pode chamar a polícia. Chega a polícia para prender o Valdinero. Não, senhor guarda, não fui eu. Quem fez aquilo era o outro que estava aqui, agora foi embora. Ele é que era o mesquinho, ele que era o invejoso, ele que estava com ódio. Eu não tenho nada disso. Eu sou o Valdinero que vai ser canonizado na próxima semana pelo Papa Francisco. O senhor não pode viver, o senhor não pode me prender. Ou seja, como é possível? Eu estou salvando a sua pele, Valdinero, porque você está sempre no inferno, você está sempre no umbral, você está sempre na pior, você está sempre sem saber como sair do buraco. Eu estou aqui, né, tentando te dar um ânimo. As coisas não são sempre ruins. Então, você imaginar, é o que Kardec está comentando. Como você poderia ter responsabilidade se a sua melhora ou a sua piora, a sua atitude boa ou ruim, foi praticada por um dos espíritos que habita você e que naquele momento pode não estar mais lá? Não é? Não tem sentido algo desse tipo. Nem para a justiça dos homens, menos ainda para a justiça divina, que se baseia na verdade, enquanto que a justiça dos homens se baseia na aparência. A justiça humana não se baseia na verdade. Ela se baseia na aparência de verdade. Será bom que se consiga a verdade, mas ela não tem como chegar à verdade. E é por isso que os códigos condenam inocentes. Que os sistemas... E olha, isso está no jornal de ontem. Nos Estados Unidos, 4% dos condenados à morte são inocentes. Você imagina isso? Os que estão no corredor da morte, na nação dita civilizada, que adota a pena de morte, além disto, mata de 100, 4 que são inocentes. Por quê? Porque a nossa justiça é tão precária, tão atrasada, e nós somos tão cheios de problemas que nós não conseguimos
julgar pela verdade. Nós temos que ir pela aparência da verdade. Mas os espíritos não. Os espíritos têm acesso à verdade. Então, se é incompatível com a responsabilidade humana o indivíduo ter 4, 5, 10, 15 entidades dentro dele, quer dizer então, diante da justiça do universo? Quem quis aquilo? Foi o João, foi o Antônio, foi o Luiz, foi a Joana, foi a Benedita, foi a Francisca. Imaginou? Os 15 carinha no mesmo indivíduo, um acusando o outro, quem que eu vou prender? Quem que vai renascer com o corpo deformado na próxima existência? Hã? Quem que vai ser responsável por reparar o mal que fez? Dos 15. É absurda a noção, tanto pela justiça humana quanto pela justiça divina. A respeito desta última questão, com a qual nós terminamos as faculdades morais e intelectuais, a 366, estamos abertos para perguntas dos que estão aqui. O Lucas já levantou a mão. Alice, por favor. André, então sabemos que o espírito ele é individual, correto? É isso? Aí é o seguinte, como que é no caso, por favor, é que está no assunto, eu não sei se eu estou chegando antes ou depois, tá? Do que você vai falar, mas me fez pensar. Como é o caso da obsessão? Como que é o caso de um médium que tem alguma mensagem de algum espírito que não é o dele individual? Como é que funciona isso aí? É momentâneo, né? Então, como é que funciona isso? Se puder me dar É muito simples. Você chega no seu posto e lá tem uma determinação. Lucas, tem uma mensagem aqui que você tem que transmitir para o fulano de tal que está lá no outro batalhão. Você pega a mensagem, você se tornou 2. Ou você continua sendo você? É a mensagem de outro espírito. Sim. Que me deu essa mensagem. Não do meu. Não, Individual. eventualmente... Eu recebi sim, aquela mensagem alguém de está um outro incumbindo você de transmitir uma coisa. Continuo com o meu mesmo espírito. Vou lá e dou a Você é resposta. você, Certo. o outro está falando por você a um terceiro. Você não vai pegar a pessoa que te deu a ordem ou que te deu a incumbência, carregá-la no ombro e você corre com ela até chegar lá no outro para ele falar para o outro. Não. Ele fala para você, porque sabe que você vai até lá, ele não pode, então ele transmite a você e você transmite a mensagem. Você continua sendo você, o espírito continua sendo o espírito, e quem está ouvindo a opinião do espírito. No caso, conheço pouco do assunto, tá? Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu já ouvi falar que aquela pessoa foi influenciada a fazer alguma coisa ruim por um outro espírito. Como é que Sim. funciona isso aí? Funciona muito simples. Você tem a sua capacidade de discernimento. Essa pessoa que está influindo sobre você não tira de você a capacidade de discernir. E essa pessoa pode ser aquela que você escuta porque quer, porque acha bonita, porque quer ser agradável. E aí você faz o que ela está te pedindo. Ou você não recusa a solicitação. Você adere ao que ela está sugerindo. Não existe, a não ser nos casos de possessão, onde o processo de influenciação é tão assimilado pelo indivíduo que as duas vontades se unem numa só, o caso em que o indivíduo seja forçado pelos espíritos a fazer aquilo que ele não quer. E mesmo no caso da possessão, ele ainda continuará responsável por ter permitido que isso chegasse a esse ponto. É claro que as atitudes que ele tomar sob a situação de possesso serão consideradas pela justiça do universo como de relativa responsabilidade. E às vezes, compartilhada com a entidade, a responsabilidade pelo ato praticado.
Alguém se entrega à depressão. Alguém começa a ficar triste. E essa pessoa, ao invés de reagir, ela começa a se autoalimentar. Ai, eu sou coitado mesmo. Ai, se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. E então entidades que querem prejudicá-la realmente fazem com que isso vá piorando, piorando. Ela para de tomar banho, aí ela não se alimenta mais, ela quer ficar enfiada debaixo da cama. E aquela coisa horrível vai indo, vai indo, vai indo. Um belo dia, essa entidade está tão, vamos dizer, unida ou sintonizada com a vontade da pessoa, que a própria entidade manipula o querer da pessoa. E então a entidade fala assim, abre a janela e se joga daí, você vai ver que vai sentir uma sensação de liberdade. A pessoa então, raciocinando já de forma bastante perturbada, imagina que ela quer sentir a liberdade, não sei o quê, e se atira da janela. Só que ela esquece que ela está no 13º andar. E morre. Alguém, a pessoa estava triste, depressiva, se suicidou. Mas os espíritos explicam que em casos em que o suicídio é induzido, a pessoa tem a responsabilidade por permitir-se ficar vulnerável. Mas quem é considerado homicida é a entidade. Atribui-se ao espírito a responsabilidade de homicídio. Enquanto que o suicídio continua a pesar sobre a pessoa com as atenuantes decorrentes da influência que ela estava sendo objeto. Mas são espíritos individuais. Entende? Eles não perdem, a pessoa não perde o controle dela mesma. Agora, esses são casos extremos. Na maior parte das vezes não chega a esse extremo que eu estou citando aqui, e a pessoa pode dizer, não, eu não quero. Alguém oferece bebida para você. Você sabe que tem a fraqueza da bebida. Se você aceitar, o que acontece? Não é a pessoa que está te obrigando a beber. Ela só, você quer um golinho? Aí você fala, ai, fica com vergonha de dizer, não, eu não estou mais bebendo. Não, então me dá aí. Pronto. Você aderiu livre, consciente, claramente, sabendo que aquilo não era adequado para você. Mas você poderia ter dito, não, muito obrigado, eu não bebo mais. E aí, não teria aceito. É assim que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E isso não se dá somente com o espírito. Isso se dá com o encarnado. Aliás, o processo obsessivo é interessante, porque ele acontece em 4 sentidos. Ele acontece, geralmente a gente só pensa que a obsessão acontece de espírito para encarnado. Mas a obsessão acontece de encarnado para encarnado. Encarnados se obsediam. Patrões obsediam funcionários. Maridos ou esposas obsediam seu cônjuge. Pais obsediam filhos, impondo exigências, obrigações, aquelas coisas exageradas que a criança, que o jovem, que o adolescente ou que o outro cônjuge fica desesperado, que o empregado fica com ódio, mas fica com medo de não obedecer. Isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. Existe a obsessão de espírito para espírito. Os dois estão no plano espiritual como adversários e um persegue o outro. Existe a obsessão mais famosa, que é a obsessão do espírito para o encarnado, que é esta que você está se referindo. E existe a 4ª direção, que é a obsessão do encarnado para o espírito. É muito comum. O pai perde o filho, a mãe perde o filho, desencarna o ente amado e ela não se conforma. Então todo dia ela fica pensando naquele filho que foi embora, naquela pessoa amada que não podia ter feito isso com ela.
e obsedia mentalmente essa criança ou esse espírito do lado de lá, pesando sobre ele, e durante a noite ela sai do corpo e vai atrás. Encarnado, obsediando, desencarnado. São 4 os tipos de obsessões recíprocas, sem contar na auto-obsessão, em que o próprio indivíduo se obsedia a si próprio. Então, são essas as vertentes de um processo assim. Mas em todos estes processos, nos 4 que eu citei primeiro, você pode se opor, porque você não perdeu a lucidez. E quando chega ao ponto de perder a lucidez, você é responsável até esse ponto. Por que você deixou que isso acontecesse? Até aí você ainda é responsável. O que acontece daí para frente começa a incidir na responsabilidade da entidade que está manipulando porque você se deixou. Ok? Ana Paula? Isso, a Norilei levantou a mão. Sobre obsessão, um espírito pode obsediar uma pessoa, se ela, por exemplo, morreu com um problema cardíaco. Essa obsessão, não pode afetar a matéria? A presença da entidade que desencarnou com esse estágio de adulteração biológica, se esse estágio estiver com ela do plano espiritual, a presença dela, junto de um outro encarnado, pela constante sintonia, pode transferir ao encarnado a sensação de dor no peito, de dificuldade cardíaca, sem que a pessoa tenha de verdade isto. E não afeta a matéria, é isso? Essa constante obsessão? Veja só, eu não conheço caso específico de alguém que tenha transmitido, por exemplo, o infarto que o levou para o outro lado da vida para alguém que esteja encarnado. Não chegar a esse ponto de desencarnar. Mas a pessoa pode adoecer, sabe? Pode. O que ela transmite no estágio de desajuste vibratório são os miasmas negativos que passam a ser inalados psiquicamente pelo encarnado, e isto produz os efeitos ruins das intoxicações fluídicas no indivíduo. Quando nós lemos os livros de André Luiz, sobretudo o livro Os Mensageiros, ele relata nuvens pestilentas de bactérias fluídicas cobrindo as cidades, mais em determinadas áreas do que em outras. E eles falam inclusive sobre nossa contaminação magnética pela sintonia com esse tipo de vibração negativa. Então, a presença de um espírito desajustado não vai transmitir para quem está nesse campo o mesmo tipo de doença que ele teve, pode transmitir sensações parecidas com a doença que a pessoa teve, mas se esta permanência se prolongar, as vibrações inferiores daquele campo magnético dessa entidade poderão ser assimiladas pelo encarnado e ele começará a ter problemas orgânicos deste tipo de intoxicação. Ok? É como se você estiver ao lado de um fumante. Você convive com uma pessoa que fuma. E essa pessoa fuma onde você está, sem te respeitar. Você não fuma. Você odeia o fumo. Como é seu marido, você aguenta. Como é sua esposa, você tolera. Só que quando você vai ao médico pneumatologista, ele vai dizer: a senhora é fumante. A senhora está com problema de pulmão porque a senhora fumou muito. Não, nunca pus um cigarro na boca. Meu marido é que fumava. Não, a senhora é fumante passiva. Do ponto de vista da medicina, é assim que se caracteriza. E a doença pulmonar não quer saber se o cara foi fumante passivo ou foi fumante ativo. Não, a bactéria fala: não, essa aqui, a dona, ela aguentou tanto aquele homem fumante, vamos atacar só o marido. Deixa ela no cantinho, protegida. Não, não é? Isso acontece com o encarnado mesmo, em relação ao tipo de companhia que ele escolhe. O que mais, Ana Paula? É interessante isso que você falou da última obsessão, porque tem uma pessoa que trabalha comigo e ela relatou que ela sonhou com o pai
desencarnado, e ele dizia assim para ela: fala para sua mãe parar de me chamar para levar ela embora. Aí ela foi visitar a mãe e viu que a mãe estava entrando em depressão e chorava todo dia, toda hora, pedindo para o marido vir buscar para levá-la junto. E o cara queria continuar de férias, imagina. Pô, agora que eu consegui uma vaguinha, ela não me dá sossego, está querendo que eu continue sendo babá, que eu continue aqui fiscalizando, com quem que você está andando, com quem que você está falando, para quem que você está olhando. Ai, não. E é verdade. Há muitos casos em que espíritos procuram médiums para falar para esse médium mandar avisar fulano, sossega, meu. Dá sossego, me dá paz. Alice, o Valdinér levantou a mão aqui. Só ele viu e eu, mas vamos lá. Espera chegar a câmera em você. Agora fiquei vermelho. Vai lá, Valdinér. Ainda não. E com relação à influência dos mentores espirituais, nós seríamos mais insensíveis a estas orientações, esta proteção, vamos dizer assim? Teria aí uma explicação por que não sentimos, acho eu, tão quanto da influência do espírito inferior? Bem, essa é uma pergunta interessante. O Valdinér está dizendo assim, por que a gente só sente o que é ruim? Mais do que o que é bom? Essa é uma reflexão bastante positiva que nós precisaríamos fazer todos os dias. Porque disto derivam muitos problemas. Todos os problemas estão enraizados em nossas escolhas. Quando você levanta de manhã, você pode escolher passar o dia nervoso ou relevar todos os problemas. Isso é uma escolha, isso é uma decisão. E por que a gente escolhe sempre o que é ruim? Por que a gente escolhe ficar irritado, ficar nervoso, ficar infeliz? Nós fomos atendidos hoje por uma pessoa, no Poupa Tempo, que ela tinha uma boa aparência, mas estava assim, meio contrariada. E por que ela estava contrariada? Eu estou com gastrite, sabe que é estressada? Qual era o motivo do estresse? Eu antecipei o licenciamento do meu carro e, por engano, eu paguei a multa que tinha no licenciamento. E eu não queria pagar essa multa, eu queria, por protesto mesmo, porque multa não tem juros. Ela estava irritada, a ponto de ela não poder comer, porque a comida começava a queimar o estômago, porque ela pegou o licenciamento que ela tinha que pagar e, por engano, pagou a multa que era dela. Só que pagou a multa que ia vencer no dia 12 de maio, ela pagou hoje, 30 de abril. Essa pessoa escolheu o quê? Escolheu ficar infeliz, escolheu ficar com gastrite, escolheu desenvolver um câncer, uma hipertensão. Ela escolheu isso. Ela poderia, e a gente falou para ela, fique feliz, você já se livrou da conta. Não, mas é que era uma forma de protesto. Esse governo que rouba a gente, eu não queria dar dinheiro para esses caras, eu ia deixar sem pagar essa multa até o último dia. Ela escolheu o quê? Escolheu ficar irritada. Um fato que não tem como ser resolvido. Já aconteceu. Se já aconteceu, passe uma borracha e caminhe para frente. Mas isso ficou remoendo dentro dela e produziu um malefício orgânico. Então você observa, Valdinér, nós podemos escolher. Nós podemos. Já notaram que quando a gente briga com alguém, quanto tempo leva para a gente voltar a fazer as pazes? Já notaram isso?
Por que você não diz, olha, eu já falei os bofs que eu tinha para falar, me desculpa se eu fui grosseiro, mas agora já está tudo bem, eu não quero ficar com essa cara. Não quero que você fique com raiva de mim, nem eu quero ficar com raiva de você. Existe uma frase que é muito oportuna, e que se os casais eles adotassem, muitos dos seus problemas não se protrairiam, não se eternizariam. Se você adotar para você a filosofia de que você não vai dormir com aquela pessoa de mal dela, você não vai passar uma noite com aquela pessoa com quem você vive com um sentimento contrariado de raiva. Se ambos estiverem dispostos a viver isto, pode ter acontecido um arranca-rabo de manhã, mas chega à noite, antes de dormir, um pede desculpa para o outro, e aí vai dormir. Mas o povo prefere dormir na sala, dormir no quarto da empregada, sem a empregada. Dormir no chão, para não pedir desculpa, nem dormir do lado. Espera um pouquinho só para a Alice chegar com o microfone para você. Não é? Vamos lá. Acho que muitas vezes isso acontece pela necessidade de manter o orgulho e a necessidade de ficar se autoflagelando, se agredindo e arrumando desculpa para ficar mal e fugir da nossa responsabilidade de evoluir. Da transformação, que passa pelo atenuar das próprias arestas. Então, observamos que isso é uma escolha. Como fazer as coisas serem diferentes? Muito simples. Se você achar que é difícil pedir desculpa, então você tem a outra opção, que é não produzir o conflito. Então, naquele dia de manhã, por uma tontice que foi, sei lá, o banheiro que você deixou com os tapetes revirados. Se você vai ter dificuldade à noite, porque você não vai querer pedir desculpa, então você aprende a lidar melhor com o tapete revirado do banheiro, e ao invés de explodir, dizer, bem, você de novo deixou os tapetes revirados no banheiro. De novo. É verdade, desculpa. Pronto, resolveu o problema. Mas o que acontece? A pessoa, você está pensando que eu sou sua empregada logo cedo, onde você viu um negócio desse? Você vai morar com a sua mãe de novo, não sei o quê, pronto. Aí, já foi, né? Aí já foi. Aí a outra parte, que só deixou os tapetes, vai pensar assim, eu só virei o tapete, esqueci de pôr no lugar. Não mereço isso. É que ele não entende que a mulher já está com 553 dias de tapete revirado no banheiro. O homem não medita nas coisas que já fez de errado, ele pensa só naquilo que aconteceu naquele momento. Mas a mulher conta tudo e guarda. 1, 2, 3, 10, 19, 340. E aí quando ela solta os cachorros, aí já por causa do tapetinho, ela dá uma bazucada no cara. Então, como isso é ruim, se as pessoas começarem a entender que é mais fácil chamar a pessoa e ir lá, arruma para mim,
Você esqueceu de novo. Cada vez que a pessoa fizer isso, 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, não vai chegar na 30ª. Porque se a mulher pega o marido e todo dia que ele deixou o banheiro sujo, ela vai lá e fala, olha, por favor, limpa isso para mim. E no outro dia faz a mesma coisa, por favor, limpa isso para mim. Quando chegar lá na 43ª vez, ele vai falar, nossa, deixa eu ver se ela não vai mandar eu voltar aqui para eu limpar alguma coisa para ela. Ele aprende, é que nem cachorro. Sabe cachorro? Cachorro você educa. Você põe a comida do cachorro sempre no mesmo lugar. Ele sabe quando você vai chegar com a comida. Cachorro sabe até que é você que está chegando de carro. Ele escuta o motor do seu carro, não é do carro do vizinho. Ele não tá, se o carro do vizinho é que está chegando, ele não está nem aí. Mas quando é o seu carro, de longe ele já sabe que é você. Porque ele está acostumado. Então, se você tiver essa paciência, você edifica. Ao invés de ter uma confusão por semana, porque depois vai levar 15 dias para as coisas voltarem ao normal. E as vibrações ficam empesteando o ambiente. Nós, então, escolhemos esses caminhos por orgulho, como disse ela, por vaidade, por não querer dar o braço a torcer, por achar que a gente é que manda, ao invés de querermos realmente conciliar as coisas. Esta seria uma das técnicas que poderíamos usar para diminuir conflitos, diminuir doenças, diminuir mal-entendidos, diminuir aflições dentro de casa, no trabalho, na rua, com as pessoas com quem a gente anda. Mas a gente não faz. Agora, os bons espíritos querem que a gente melhore. Mas e a gente quer? A gente quer os bons espíritos? Boa pergunta, não é? Porque não existe no livro dos Espíritos nenhuma explicação que diga que nós temos um obsessor. Garantido. Não tem nenhuma pergunta. Mas no livro dos Espíritos existe uma parte inteira que fala dos espíritos protetores que todos temos. Todos nós temos um bom espírito que é melhor que nós, que nos protege. E por que a gente não conversa com ele? Porque a gente não fala todo dia com ele? Por que esse é o mais esquecido de todos os espíritos? O nosso protetor? Porque no fundo a gente sabe que ele vai estragar a nossa farra. Né? Ele vai estragar nosso desejo de fazer bagunça. Olha. Sabe, mãe e pai, que você não quer levar na festa? Porque você não pode ser sem vergonha, você não pode fazer, não pode beber quanto você quer, você não pode soltar a franga que você tem à vontade, porque o pai, a mãe, meu filho não é isso. Não é? Então, pai e mãe é bomba para ficar em casa. Assim é como nós tratamos os espíritos protetores. Como uma pedra no sapato, um grilo falante no nosso ouvido. Então a gente não quer ter muita intimidade com ele, mas são melhores do que nós. É a mesma coisa Jesus. Por que a gente gosta de pendurar Jesus na cruz? Porque lá ele está preso. Está preso, fica aí. A gente não quer Jesus andando perto da gente, não. A gente quer ele preso na cruz. Fica lá, muito bem, o senhor sofreu tanto, nossa, que coisa triste que fizeram com o senhor. Mas fica lá. Não venha aqui perto de mim não, porque ainda está cedo para eu me mudar desse jeito. Ok? Tá bom, Valdiner? Vamos lá, tá bem? Agora nós vamos às perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores. A Itamara Rios, de Santo André, pergunta: minha dúvida está relacionada ao programa que nos indicou assistir no Discovery Science. Ai, aleluia! Alguém assistiu o programa? Alguém! Obrigado, Itamara Rios. Ciência da alma. Aí ela diz assim: lá aparece uma criança chamada James, que tem memórias claras da vida de uma pessoa que viveu e morreu em outra época e que ele acredita serem lembranças de sua vida passada. Nossas lembranças não são esquecidas durante o processo de gestação até o nascimento? Não necessariamente. Geralmente isso acontece. É um fator protetor. Mas existem pessoas que, por algum motivo, até em função da sua tarefa no mundo, mantêm lembranças muito claras.
Geralmente nas crianças, assim que elas começam a ter um pouco de lucidez na reencarnação, depois que elas passam aquela fase inicial de só gritar e querer comer, elas começam a ter alguma interação. Geralmente essas crianças ainda falam das coisas da vida passada, naturalmente. Agora, no caso do James, esse que você cita, Itamara, ele lembrou bastante tempo dessas lembranças e não é o único. Não é o único. Este foi o que a TV mostrou. O professor Ian Stevenson, um americano, um pesquisador americano, escreveu um livro clássico e que hoje você encontra em qualquer livraria espírita bem abastecida. Chama-se 20 casos sugestivos de reencarnação, em que, e ele visitou essas pessoas, crianças falavam da sua vida passada. Não, você não era minha mãe, eu não morava aqui, eu morava na outra casa, na outra cidade, no outro estado, meu pai se chamava fulano, minha mãe se chamava Beltrana, e eles iam até lá e viam que era verdade. Ou seja, havia uma constatação física dessas informações. Inúmeros casos são assim. Ok? Então a primeira é esta. Durante o processo de gestação, geralmente, as nossas lembranças pretéritas vão ficando apagadas, mas isso não é uma regra absoluta. Isso acontece com essas crianças que normalmente se recordam, ali pelos 5, 6, 7 anos, essas ideias, essas lembranças vão se apagando naturalmente e elas param de falar. Mas em alguns casos onde a lucidez está muito maior, provavelmente possibilitado por ação do mundo espiritual, interferindo positivamente no processo da memória, durante a reencarnação, essas chaves, elas estão ainda por serem fechadas. E durante este período, ela pode manifestar-se até para chamar a atenção das outras pessoas a respeito dessa realidade do espírito. Tá bem? Agora, por que existem crianças e até adultos com essa capacidade? Porque isso não afeta elas negativamente? Às vezes afeta. Mas como eu disse aqui, quando isto se dá, há algum tipo de determinação como tarefa para que aquela pessoa possa ter este relembrar. Então existem ações que aquele indivíduo se comprometeu a desenvolver no mundo, e que, para que isso aconteça, ele precisa ter essas lembranças. Lembranças estas que podem ser espontâneas ou podem ser provocadas. Lembranças que acontecem de maneira episódica e lembranças que se dão como uma coisa normal, como se a pessoa estivesse visualizando o passado. Essas lembranças têm qual objetivo? Esse que eu estou dizendo a você. Saber o que está acontecendo e também se tornar uma ação positiva e palpável para o estudo das pessoas descrentes, dos incrédulos. E para isso eu recomendaria, não só a você, Itamara, mas a todos os que nos assistem, que assistissem novamente o filme Minha Vida na Outra Vida. Veja só o porquê. Como é importante alguém trazer essa lembrança, essa recordação. Porque o Minha Vida na Outra Vida fala de uma mulher que se lembrava do que ela havia sido, não sabia onde ela havia vivido, mas ela sonhava com aquilo desde criança, e ela volta na pesquisa do seu ontem a encontrar o lugar que ela desenhava como criança, a cidade onde estava, e encontra inclusive os filhos que ela teve, que agora são muito velhinhos. Se você pesquisar ainda agora na internet e colocar lá Minha Vida na Outra Vida, você vai ver as fotografias autênticas que foram batidas por pessoas da família, por amigos, com o novo corpo da mãe renascida nos Estados Unidos, que reencontra os seus filhos da encarnação passada que estão na Inglaterra. Então aparecem os 4 filhos que ela deixou, que sobreviveram, velhinhos já, e a mulher, bem nova, no meio deles. E aí você fala assim, mas como é que tem certeza que a mãe era aquela? Assista o filme. Eu não vou contar não, porque é muito bonito.
esse filme é baseado em um fato real e não é um filme espírita. Você vai entender por que algumas pessoas podem ter como tarefa ajudar outras pessoas a entender o fenômeno da continuidade da vida, da multiplicidade da existência. Tá bom? E é exatamente por isso que nós damos por respondida a sua pergunta, que você termina dizendo: em que essas lembranças poderiam ser úteis à vida atual dessas pessoas? Poderiam ser formas pelas quais a pessoa vai buscar uma explicação para aquilo, até que descubra, se não é espírita, se não é crente das coisas da alma, que estas coisas são verdadeiras, são reais. Tá bom, Itamara? Muito obrigado pela sua questão. Outras perguntas, Ana Paula? O José Manuel de Braga, Portugal, pergunta: se Jesus não tinha dívidas com as leis cósmicas, por que teve de sofrer na cruz? Lá de Braga, o José Manuel faz a pergunta muito interessante, que é uma pergunta própria para muitas pessoas que não entendem um pouco do que significa o sofrimento. José Manuel, nós costumamos atribuir o sofrimento a dívidas. Mas isso se dá no nosso estágio de evolução precária. Nós, como espíritos imperfeitos, temos pavor de sofrimento. Já notaram isso? Se há uma coisa que a gente odeia, que a gente não quer nem ouvir falar, é de sofrimento. Nós lutamos uma vida inteira fugindo do sofrimento. E, no entanto, olha como nós somos masoquistas. As pessoas não se cansam de parir. Existem no mundo, encarnados nesse momento, 7 bilhões e 200 milhões de seres que foram concebidos e paridos para o sofrimento daqueles que puseram eles no mundo. Porque criar filho, gerar o filho, carregar o filho, dar a luz ao filho e criar o filho é um sofrimento. Mesmo quando tudo vai bem. Pior ainda, porque a pessoa fala: nossa, está tudo tão bem que alguma desgraça acho que vai acontecer. José Manuel, vamos entender o sofrimento não como a ação de leis kármicas para pagar ou para exigir o pagamento de coisas erradas. Este tipo de compreensão verdadeira atribui-se aos seres primitivos, aos seres em educação, aos seres que estão precisando sair do ponto de início do seu avanço para um nível um pouco mais elevado. Nós vamos aprender no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós precisamos entender esta realidade. A melhor é no capítulo 4. Há muitas moradas na casa do meu pai. O capítulo 4 fala sobre quem são os espíritos que estão renascendo na Terra, ou que podem renascer na Terra. Os espíritos reencarnados na Terra são espíritos extremamente atrasados. Nós, extremamente atrasados. Nós ainda precisamos deste recurso. Então, você entende, José Manuel, que é necessário que os seres primitivos comecem a entender que o que eles fizeram não é bom. É necessário que os espíritos semi-civilizados comecem a perceber que é gostoso fazer certas coisas para os outros, mas não é gostoso de receber. Mas o processo do sofrimento não envolve apenas o resgate de dívidas. Porque pai e mãe sofrem por amar. Pai e mãe sofrem por estarem desejando que o filho seja melhor e às vezes o filho não quer. Eles não sofrem por uma questão kármica. E quanto mais é elevado o espírito, mais ele se oferece àquilo que nós chamaríamos de sofrimento, mas que para ele não significa sofrimento.
Você pega uma senhora que deu à luz a um filho, que lutou a vida inteira para criá-lo, e quando ela vai morrer, se você perguntar para ela, a senhora se arrependeu de ter tido um filho? Fala assim, não, eu teria de novo, eu teria mais. Mas a senhora não sofreu no parto? Sofri, mas eu não lembro. A senhora não sofreu quando ele mordia o seu seio? Sofri, mas eu não lembro. A senhora não sofreu quando tinha que dar comida para ele todo dia? Sofri, mas eu não lembro. Foi tão bom. Valeu a pena. Então, Jesus não está na categoria, como muitos outros espíritos não estão na categoria daqueles que têm que resgatar erros através do sofrimento. O sofrimento, nestes casos, e isso vai acontecer conosco quando nós também já estivermos mais evoluídos, o sofrimento é condição de nós melhorarmos o ambiente onde estamos. O homem quer conquistar um posto mais importante na empresa onde trabalha, mas ele precisa estudar, porque falta um curso. Então ele vai trabalhar o dia todo e à noite, quando ele podia ir para casa, depois do expediente, ele vai para a escola. E ele sofre o cansaço, ele sofre o sono, ele sofre com provas, ele sofre com tudo, para ele poder se capacitar e, com um novo diploma, almejar uma outra posição na empresa. Isso para ele é sofrimento? Interpretado para ele como tal, não. É investimento. Ele sofre? Claro que sofre. A vontade dele é ir para casa, tomar um banho, jantar, assistir alguma coisa, dormir cedo. Mas ele não se permite isso, ele se impõe uma sobrecarga, que é sofrimento, mas que ele vê como uma outra qualificação. Assim também, José Manuel, o Senhor já não se encontra nas condições de precisar reparar seus erros do passado. Não sofreu porque fez alguém sofrer. Nós chamamos o que Jesus enfrenta de sofrimento porque nós interpretamos essas coisas deste modo, do ponto de vista do atrasado para o evoluído. Mas o evoluído olha para nós e nos vê como seres divinos que vão crescer. E dizem assim, nossa, vocês não parecem com aquelas formigas quando eu desci no formigueiro e vocês me picaram inteiro. Como valeu a pena, vocês cresceram tanto. Hoje vocês já são gafanhotos. Já têm asas, já têm pernas robustas. Não vai falar assim, vocês só são gafanhoto, inseto horroroso, cabeçudo, devorador, cheio de olho. Não, vocês já não são mais formigas, vocês agora já são um inseto mais avançado. Mas o senhor não sofreu com as... Não, mas aquilo foi nada perto de quanto vocês progrediram. Por isso, José Manuel, não se aplicam aos espíritos de um determinado nível evolutivo para cima a lei de causa e efeito, como nós a entendemos no mundo de prova e expiação. Ô Gaspar, e aí, é 3 ou é 4? É o 3, capítulo 3, que é bem os que... Há muitas moradas na casa do Pai. O 4 é o da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O 13 é o há muitas moradas. Então é o capítulo 3 a que eu me refiro. Se você vai lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e procura no mundo de prova e expiação, você vai ver que no mundo de prova e expiação, quem nasce precisa aprender ou sofrer. Mas existem espíritos que mergulham nesses mundos para acender o coração e a mente daqueles que estão ali. Para isso precisam sofrer. É condição estar com as abelhas para tirar mel. Expor-se. Se você não fizer isso, você não faz com que eles progridam mais depressa. Por isso, José Manuel, não há nenhuma contradição com o fato de Jesus ter sofrido e não ter dívida. Não sofreu pela dívida. Ele próprio não considera no seu íntimo que tenha sofrido. Porque
quando você entende que você vai precisar se arriscar para o progresso de quem você ama, aquilo não é um sofrimento. Você tem um filho que está com um problema grave e que precisa ser transplantado. Não há compatibilidade renal com ninguém a não ser com o seu rim. Você que é pai ou mãe. Quando você se desfaz de um rim para que o seu filho possa recebê-lo implantado e sobreviver a uma insuficiência renal, você sofreu? Quando você vê seu filho salvo e você sem um rim, você todo dia olha para ele e fala assim: ai, meninão lindo, mas eu estou sem um rim, por sua causa. Você não sabe como eu sofri naquele PS. Você não sabe como eu senti a cirurgia que fizeram nas minhas costas para tirar o rim. Não. Já não é mais um problema. Você salvou uma vida que você ama. É uma satisfação. É algo que você se enobrece de ter feito. Porque aquela pessoa valia a pena. Para Jesus, José Manuel, todos nós valemos a pena. Portanto, para ele, certamente isso não foi sofrimento, como é para nós. Foi doação por amor. Tá bom? Muito obrigado pela sua questão, José Manuel. Grande abraço para você. Mais alguma pergunta, Ana Paula? Ok. Alguém aqui tem alguma dúvida? Nós terminamos no capítulo, na questão 366, nós terminamos, como dissemos aqui, no capítulo que fala do retorno à vida corporal, as faculdades morais e intelectuais do espírito. Agora, na questão seguinte, 367, nós vamos começar a tratar do tema a influência do organismo. Uma coisa é o espírito que renasce. Agora, o organismo que vai receber o espírito influencia o espírito. Então, a partir da questão 367, nós temos a temática que Kardec submete ao mundo espiritual como sendo esta, tratando a matéria como sendo apenas a roupa. A matéria é a roupa que o espírito veste quando está por um tempo na superfície da terra. O fato de vestir uma roupa não o transforma na roupa. Enquanto ele está vestindo aquela roupa, ele é um ser vestido com a roupa, mas ele é algo independente da roupa. Mas, pelo fato de ser espírito, ainda que unido à matéria, ele conserva as suas características. Conserva os atributos de sua natureza espiritual. Ele é alma, não é carne. Mesmo quando esteja ocupando um corpo físico, um corpo de carne. E isto é difícil de entrar no entendimento das pessoas. É muito complicado, por quê? Porque nós vivemos em um mundo que parece querer hipnotizar as pessoas de que elas são carne, que elas são coisa, e não que elas são espíritos, que devem dominar as coisas, que devem dominar a carne, que devem destinar as matérias que a envolvem segundo a sua vontade. Nós estamos vivendo na época da irresponsabilidade da alma, da opressão da matéria sobre o espírito. Como se isso fosse normal, como se isso fosse a lógica. E as pessoas que se deixam raciocinar por este tipo de caminho, abdicam do potencial máximo da existência, que é ser espírito.
ocupando um corpo. Elas se desnaturalizam e se tornam um corpo que tem um espírito, e não um espírito que tem um corpo. Isso é muito diferente. E é muito interessante, porque nós vamos comentar sobre este tema em várias situações do nosso dia a dia, ok? 368, a partir da próxima semana. Nós vamos então agora fechar os olhos para a prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Obrigado, Senhor, por mais este dia em que, através do entendimento racional, nós pudemos compreender a sabedoria do universo que nos criou e nos modela o destino para uma nova etapa de evolução. Obrigado por nos fazer e extrair deste pensar os efeitos que nos retificam, que nos fortalecem. Obrigado pela presença dos amigos invisíveis, que tudo fazem para que nós os ouçamos, ao invés de nos entregarmos àquilo que não é o adequado, ou àquilo que é realmente um problema para a gente. Que eles sintam a nossa gratidão e que não desanimem, que não se cansem, porque são a esperança, talvez a única, que nos abastece. A de que seremos melhores se eles persistirem. Mesmo quando nós caiamos, mesmo quando nós nos enderecemos ao sofrimento, que eles possam nos ajudar a enfrentar os efeitos e amadurecer o que somos. Obrigado, Jesus, pelo amparo constante que a luz dá à escuridão. Mesmo quando a escuridão deseja atacar a claridade. Que a bondade não tem medo da maldade. Mesmo quando a maldade tenta matar os que representam o bem. Que o teu amor nos eduque, Jesus. E assim a gente consiga a cada dia te ajudar sem te atrapalhar. Envolve os trabalhadores do teu evangelho espalhados pelo mundo. Em todas as cidades, nos lares que nesse instante oram conosco. Que eles sintam-se membros desta família de ajudantes deste amor sem fim. Que nós saibamos escolher o que é adequado em relação ao que nós queremos para o nosso amanhã. E que nós não valorizemos o mal, como temos o dever de valorizar o bem. Agradecidos, deixamos em silêncio a oração que você nos ensinou, encerrando o estudo desta noite. Pai nosso,